Chegou a hora de falar de Long Legs, Vínculo Mortal. Será esse o filme de terror do ano? Eu conto depois da vinheta. Sim, isso mesmo, Long Legs, que ganhou esse subtítulo Vínculo Mortal no Brasil, que eu vou dizer pra vocês é quase um prenúncio do plot twist do filme. Mas esqueçam isso e fiquem só com Long Legs antes de adentrar ao cinema e conferirem essa obra dirigida por Oz Perkins, que reúne Maika Monroe, lá do excelente Corrente do Mal, e, é claro, Nicolas Cage. Nicolas Cage como vilão principal, como Long Legs, e ele que gerou todo o hype que a internet tomou conta da internet nos últimos meses aí, antes da estreia, principalmente lá nos Estados Unidos, onde teve uma repercussão muito boa. Mas também a gente precisa se dar conta de que, às vezes, o hype e o próprio marketing podem jogar contra o próprio filme. Por que eu digo isso? Porque Long Legs, Vínculo Mortal, esqueça Vínculo Mortal, ele veio amparado em muitas críticas, em muitas recortes de críticas dizendo que, por exemplo, e usaram isso no trailer oficial, era o melhor filme de serial killer desde O Silêncio dos Inocentes. E é claro que sempre é uma colocação assim, uma comparação desse nível é realmente problemática. Apesar de que, sim, Long Legs bebe muito na fonte do próprio filme citado e é muito inspirado em O Silêncio dos Inocentes. Ao mesmo tempo, eles criaram toda uma campanha de marketing, talvez isso não passe pelo produtor ou pelo próprio diretor do filme, mas criaram uma peça de marketing, uma campanha para divulgar que esse sim seria um filme revolucionário, que teriam ótimas notas, ótimas críticas e que sim seria um grande ganho para o terror, o gênero do terror no cinema. E, infelizmente, não é o que se apresenta depois que a gente acompanha toda a trajetória do filme e ao subir dos créditos a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha de será que eles precisavam ter forçado a barra tanto no marketing? Porque é coisa que logo de cara vai nos gerar um hype, vai nos gerar uma expectativa e, é claro, a expectativa é a mãe da queda, é a mãe do tombo, então pode sim que esse filme, para muita gente, seja um verdadeiro tombo caído do cavalo, né? Mas enfim, o filme fala sobre uma agente do FBI, interpretada pela Maika Monroe, que é muito talentosa e que tem ali quase que um transtorno do espectro autista, né, para, de repente, sublinhar as suas atitudes e as suas necessidades e até o próprio dom que ela tem nas facilidades de escolhas, de análises dos casos dos serial killers. E ele é um filme que perpassa algumas décadas. Então, a gente tem crimes durante algumas décadas e esses crimes não são solucionados e a maior parte deles dá a entender que o crime é tão perfeito que não deixa provas de quem seria o próprio assassino, sendo que esse assassino seria alguém de dentro das próprias famílias que estavam ali, todas elas já executadas. Então tem um quê de thriller muito legal nessa primeira parte do filme. O filme também ele bebe muito da fonte dos filmes mais indies, de terror mais indie, que é apostar no grotesco, que é apostar um pouco mais no estranhamento, de ter uma escolha estética quase de um filme experimental. Então pode isso ser estranho para muita gente que está mais acostumado com o terror de Hollywood, digamos assim. Então ele tem alguns elementos bem estranhos, mas que dão ao filme um primeiro arco, um primeiro momento muito legal e que apresenta cartas pra gente que a gente fica realmente instigado a percorrer toda a trajetória da nossa protagonista. E aos poucos, é claro, a gente vai montando uma série de quebra-cabeças. A gente tem o Long Legs como um vilão que aparece pontualmente, mas quando ele aparece, realmente a gente fica tenso, a gente fica preocupado e a gente não sabe do que ele é capaz, do que ele pode fazer. Aos poucos ele vai desamarrando essa intriga, envolvendo outros personagens que estão ali, envolvendo a protagonista com agentes do FBI e os superiores dela, que vão tentando conduzir ela para essa busca pelos serial killers e esses assassinos durante algumas décadas. É bem marcada essa situação e o diretor faz questão de nos mostrar que o filme se passa nessas décadas anteriores, que é pré-digitalização, pré-celular, então a gente não tem os recursos que a gente teria hoje numa investigação, então é muito analógica ainda a investigação
da Maika Monroe, e ela vai se amparar nessas cartas que são deixadas, nessas investigações em bibliotecas, né? E algumas pistas até que são deixadas na própria casa dela. Então a gente vai vendo um quebra-cabeça se formando, a gente vê um pouco, uma pitadinha de Seven ali também, porque faz essa jogada com o quebra-cabeça, com cartinhas aqui, com cartinhas ali, e a gente vai então aos poucos montando todo um cenário. No entanto, no final, do meio para o final do filme, que é dividido em 3 grandes capítulos, ele vai pesando para uma pegada mais sobrenatural e deixando tudo muito aberto para o final, tirando um pouco do que a gente tinha só de serial killer, para colocar, digamos assim, todas as respostas em algo muito sobrenatural que está acontecendo, e a gente fica de repente se questionando se essa seria a melhor condução. É óbvio que a autoria não é nossa, a autoria é sempre uma coisa a ser respeitada num filme, numa obra, num livro, que seja. Mas a gente fica pensando assim, o filme me jogou todo para um lado e agora quer me propor outra coisa. A gente fica um pouco assim torcendo o nariz, e eu acho que é nisso que o filme perde um pouco o fôlego, porque ele realmente te fisga e a gente quer saber o que está acontecendo, como as coisas aconteceram. Mas a entrega final, por esse plot twist, então ele talvez tenha algo ali que ainda não foi encaixado completamente, não foi um bom encaixe de peças durante toda essa trama contada aí pelo Oz Perkins. O elenco é muito bom, a Maika Monroe tá ali muito, muito presente, ela leva a condução do filme do início ao fim, embora eu acho que ela tenha muita presença de tela, isso às vezes incomoda um pouco, porque é muito ela na cara, e a cara sempre com a mesma feição, assim, muito estranho, então talvez isso possa cansar também quem estiver assistindo. Mas, de qualquer forma, o filme ele entrega um bom thriller, um bom filme de terror, e não é aquele plot revolucionário que tentaram nos vender. Então a gente tem essa quebra de expectativas logo quando sobem os créditos e fica pensando assim, poxa vida, será que não pesaram muito a mão no marketing e jogaram contra o próprio filme? Se fosse um marketing um pouco mais honesto, as coisas não seriam melhores para a experiência que a gente está vivendo? Ficam alguns questionamentos que eu me fiz assim durante o filme. Mas o filme é um sólido 3 estrelas, olha aí. Aquele filme que não chega aos 3,5, não chega aos 2,5, mas é um filme legal, é um filme bacana de acompanhar, que não entrega tudo que poderia, todo o seu potencial no final. Embora sim, tenha realmente cenas impactantes, principalmente quando o Nicolas Cage entra em cena e ele tá fazendo aí não é uma volta ao cinema, porque ele nunca parou de fazer filme, inclusive, mas uma volta talvez às boas escolhas de papel, um papel que vai realmente marcar a carreira dele e vai ser lembrado por um pouco tempo, ou por um tempo um pouco maior, que é esse papel de vilão em Longlegs, que trazem uma reviravolta sobrenatural, um thriller de serial killer e algumas respostas talvez não dadas com 100% das nossas necessidades. É isso. Gostou do vídeo? Não gostou? Deixe seu like nesse vídeo. Deixe seu dislike se você não gostou também. Mas comente se você esperava algo a mais de Longlegs ou se você foi absolutamente contemplado e foi um êxtase total assistir esse filme no cinema. Comenta aqui pra gente que é bem importante. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Assine o canal, acione o sininho e até a próxima, porque você sabe, a vigília não para.